Bom dia, Ingla. Bom dia, Nivana. Que bom, mais um papo de consciência. Eu confesso a você que estou me sentindo uma maratona de pautas e assuntos, e mexe aqui, e mexe acolá, e mexe nas memórias. É um papo que, na verdade, reverbera, né? Acho que para quem está conseguindo ver, acho que tem tomado uma forma muito legal e específica das pessoas se identificarem e mexe com a gente mesmo. Mexe, mexe. E a gente espera que possa mexer com as pessoas, trazendo novos espaços, como a gente terminou o último. Isso. E que esses espaços te façam respirar naquilo que provavelmente é a maior prova de amor do universo, né? A chance da gente poder respirar. Esse ar que nos é dado como forma de vida, então que para todo mundo que esteja assistindo possa viver mais plenamente nas suas micro escolhas, nos seus piscares de olhos, nos seus flertes com seus amores. Então vamos ao assunto de hoje. Vá! Eu vou que sou eu que te provoco. Você viu que eu até dei uma sentadinha para trás no meu armário já mudança. Então vamos aqui. Vamos aqui à provocação de hoje, que eu acho que é uma provocação muito especial. Eu acho que ela tem um conteúdo, um teor muito terapêutico, que para algumas pessoas que podem estar nos assistindo, talvez não seja tão palatável. Então a gente pode ir no nosso ritmo, mas no ritmo de quem também pode iluminar aquilo que é essa ideia de que as projeções acontecem numa relação a dois. Então, as projeções de alguém podem estar sendo aqui literalmente projetadas. Eu procuro alguém projetando alguma coisa. O que são as projeções no relacionamento amoroso? Que bagaça é essa que ajuda e atrapalha? Tá, então vamos nessa, né? Vamos falar sobre projeções. Então vamos começar com uma explicaçãozinha bem simples, na verdade, que eu gosto de trazer, que é a gente se conhece na relação, né? Assim, a gente como ser humano, a gente desde pequenininho, o bebê olha para a mãe, olha para o pai, e ele começa a entender o mundo. E a partir do olhar do outro, ele se entende. Né? Então, o jeito que o meu pai e minha mãe me olham, que a minha professora, que o meu irmão, aquela primeira organização familiar me traz é o que é projetado em mim, né? Então, a mãe projeta nesse bebê tudo que ela quer de melhor para aquela criança, né? E o bebê começa a se entender. Então, isso é como a gente funciona. E aí a gente cresce e a gente vai para as relações. E aí as projeções elas às vezes nos impedem de ver quem somos e quem é o outro que está com a gente, né? Porque às vezes eu projeto essas figuras primeiras, né? De lá de trás, papai, mamãe, titio, titia. Às vezes eu projeto fantasias, eu acho que você tem que ser daquele jeito, eu acho que você tem que fazer tal coisa, e eu projeto a mim mesma. Né? Então eu olho e falo assim, eu vou fazer com ele isso, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. E aí você está fazendo exatamente o que você gostaria de receber. Então, talvez a gente pudesse chamar, que tal, projeção de espelhos. Perfeito. E para quem já nos conhece, esse risinho dela e o meu é porque é porque isso é um das nossas práticas terapêuticas dentro de uma das dinâmicas de formação e de desenvolvimento terapêutico dentro do sistema Body Talk. São espelhos que nos informam aquilo que em nós trava. Exato. Aquilo que em nós dói. Aquilo que em nós precisa de um novo olhar. Pede para um novo olhar. Então, as projeções também são oportunidades para que você seja informada de fora de você, o que de dentro de você está sendo chamado, convocado a ser olhado. E às vezes essa convocação é sutil e às vezes essa convocação é estupidamente clara. Né? Em todos os relacionamentos a gente pode enumerar várias situações onde, ai, que delícia, onde aparece um bolo gato na tela. Querendo ver. É o mais lindo, bolo, adorei, que é isso, são os espelhos que aparecem gatos na tela, dizendo, e quem é você aí? Né? Deixa eu te ouvir.
Deixa eu te ouvir. Então, vamos enumerar algumas crenças que podem aparecer nas projeções. Você descreveu uma que é essa de eu fazer para o outro aquilo que, na verdade, eu quero que seja feito para mim. E que tal a crença de eu querer agradar? Ou de eu querer ser reconhecida? Ou de eu querer chamar a atenção? Todas as crenças que a gente diz que compõem o quadrante do coração, né? Se isso aparece diante de mim, então eu serei aceita, reconhecida, amada, eu agradarei. Né? Vamos lembrar de mais crenças que trazem essa dinâmica do espelho e que devolvem a mim. Eu acho que muito comum é a ideia da não aceitação de qualquer semelhança ao que já te doeu lá atrás, né? Então, essa coisa do eu não vou fazer do jeito que fulano fez, que a minha mãe fez, que o papai fez, né? Então, assim, eu agora vou fazer o oposto. E aí a gente tem aí uma boa dica de que você tá atrelada àquela história ainda, né? Ela tá aparecendo aqui porque não foi resolvida. Exato. E você sabe que isso é uma dinâmica muito comum em qualquer tempo da maturidade adulta, né? A gente atende pessoas de idades diferentes e a gente percebe que isso costuma ser algo do qual a mente tenta escapar. Então a mente diz assim, não, pera, nessa altura do campeonato, eu já sei quem eu sou, eu já tive alguns amores, pode ter sido 2 relacionamentos, mas não tem problema. Eu já tive alguns amores e de fato eu entendi que é isso. Eu sei o que eu quero. Então, a pessoa falta uma decisão sobre as suas projeções. Gente, não precisa decidir sobre as suas projeções. Elas farão por você. É isso. A gente não tem controle. Essa é uma coisa importante. Assim, ninguém escolhe o que vai projetar. Tá? Não é uma coisa assim... deixa eu ver qual é a treta que eu vou aprontar hoje. Deixa eu ver. Por que eu abri minha lista e escolher? Porque, primeiro, assim... Isso... É muito importante quando a gente fala de relacionamento, e eu falo, para mim, acho que talvez seja uma regra de ouro quando eu trabalho com os meus pacientes, é entender que, olha só, tá todo mundo fazendo o seu melhor. Tá todo mundo fazendo o seu melhor. Você tá tentando fazer o que você acha que é o mais acertado, o mais incrível para você, né? Para viver uma vida plena. E o outro também. Só que é justamente nessa ideia de que eu tenho que fazer o meu melhor é que também aparecem as projeções, né? Então, não é culpa de ninguém escolhe nada. Isso se dá. Isso se dá porque está na relação o lugar do espelho. Sim. Eu me vejo, eu te vejo, eu me vejo, eu te vejo. Né? Eu vejo outras histórias. Então, é isso, assim. Eu decidi tudo isso, de repente, o que acontece, Nirvana? A gente aparece com a mesma historinha, né? E a gente olha e fala, caramba, por que eu tô aqui de novo? Se eu já entendi. E aí, eu também tenho uma frase, eu tenho meus bordões de terapia, tá? Eu vou usar vários aqui. Adoro. Que eu uso, que fala assim, olha, se processo terapêutico fosse entendimento, durava 4 sessões. Uma para você falar sobre tudo que você quer falar, aí o terapeuta ia te ouvir, depois ele ia te devolver em 2 ou 3 sessões, você fechava, porque você entendeu. Você tem cognitivo para isso, é claro que você entendeu. A gente entende as coisas. A gente entende, por exemplo, que a gente não merece estar no relacionamento abusivo. Sim. Mas a gente se vê nele. A gente sabe que a gente quer ser feliz e que a gente quer alguém que nos traga, sei lá, completude, motivação, o que quer que seja que você tenha colocado na sua cabeça. E a gente se vê numa situação onde você se sente sugada. Sim, e eu queria muito aproveitar esses exemplos que você deu, as crenças que a gente já levantou desde agora, para lembrar uma ferida muito profunda, que talvez toque aí mesmo no tendão de Aquiles de muitos de nós, que é quando a gente olha para as projeções como espelho e a gente procura reconhecer os controles que a gente tem sobre eles, ou reconhecer nossa necessidade de entendimento que a gente tem sobre aquilo que espelha, a gente, na verdade, está olhando para a nossa ferida da arrogância. Porque, de fato, quando o espelho lá está, quando quem está com você assim chegou, a primeira coisa que sua mente vai fazer é, peraí, só um minutinho. Deixa eu ter razão.
Deixa eu ser melhor que isso. Deixa isso não me afetar. Deixa isso não dizer sobre mim, só dizer um pouquinho, e eu sei que pouquinho é esse e tá aqui dentro dessa caixinha. Gente, desculpa, isso é arrogância. Não é nem desculpa, né? Porque, na verdade, não tem culpa nesse processo. A mente, ela realmente, assim como o espelho te aparece diante de ti, a mente quer completar o cenário. E a mente vai dizer, atrás desse espelho tem uma montanha. Atrás desse espelho tem alguém melhor te aguardando. Melhor? Né? É tudo artimanha da arrogância, que é uma grande ferida, né? Que a nossa Sim, que é a ferida de do eu não sou boa. A ferida, na verdade, da arrogância é a ferida de inferioridade. Porque se eu preciso me afirmar como alguém melhor que alguém, é porque eu me sinto pior que alguém o tempo inteiro. Né? A gente fala que a gente, às vezes, passa um bom tempo tentando provar para a gente mesmo e para todo mundo que a gente está certo. Então, eu vou ficar nessa relação porque eu já escolhi, foi eu que escolhi. E aí, como assim eu vou admitir agora que eu tô errada? Como assim eu vou admitir que eu não fiz a melhor escolha para mim mesma? Então eu fico, né? Ou eu jogo tudo no outro e falo, eu estou saindo, mas a culpa é sua. Porque eu não errei nessa história. Exato. Como assim? Exato. As projeções não precisam ser sobre os erros, né? As projeções não precisam ser sobre aquilo que você não fez ou aquilo que você não é, porque você está errado. O espelho, ele pode ser o seu melhor amigo de mais intimidade com você mesmo. De mais intimidade, inclusive, com aquilo que você projeta no outro, que diz respeito a essa convocação interna do que quer ser visto em ti mesmo. Né? O que o espelho está dizendo, o que a projeção do seu companheiro, sua companheira está te dizendo sobre você, que está sendo um chamado de muito amor de cura, do seu coração dizendo, por favor, olha para isso. E isso requer muita intimidade conosco, que é algo também que a gente saborosamente aprende dentro de uma das dinâmicas que a gente se refere tanto a ela, que é o free fall aqui no nosso Papo de Consciência. Estar íntimo de nós no espelho é ser capaz de olhar nossas dores, inclusive quando projetadas no outro que a gente escolheu, e ser capaz de abraçar. Ser capaz de amalgamar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nessa ideia, né, de que a gente sempre faz o nosso melhor, a gente faz o possível. Então tá tudo certo. Porque na hora que eu olho para esse espelho, que é alguém é uma pessoa que eu me relacione, eu consigo entender que aquilo é um espelho e não é o outro, eu posso trazer para mim, integrar e aí finalmente olhar para o outro como ele realmente é. E aí quando eu olho para o outro como ele realmente é, porque se eu não aceito as minhas vulnerabilidades, as minhas vergonhas, eu não vou aceitar no outro. E aí eu projeto. Mas se eu tiro essa projeção, se eu tiro o espelho e falo, essa treta é minha, deixa eu cuidar aqui, com muito amor e carinho, eu olho o outro nas suas falhas e aí eu não preciso de alguém melhor, nem alguém pior. Eu olho para esse ser que está na minha frente e falo, vamos descobrir o que tem aqui também. Num prazer curioso, né? De descoberta íntima. De falar, vamos junto aqui descobrir. Você... Agora eu tô te vendo. Exatamente. Agora que eu tirei esse espelho, você aparece. Exato. De forma real. E eu queria muito convidar esse papo de consciência que a gente está tendo, que circunscreve sobre projeções, mas a expandir essa possibilidade do espelho que amalgama, que faz esse amálgama em nós e que nos permite ver o outro, para falar de sexualidade, né? Porque aí a sexualidade, a intimidade, o prazer curioso, que é essa expressão linda que você trouxe agora, se torna tão delicioso, né? Tão precioso, tão mágico. Algumas pessoas que lidam com a sexualidade dessa forma vão dizer que se torna tão espiritual o encontro, né? Se torna tão o que é,
né? Com as fantasias do que é, né? O que seriam as fantasias do que é e não as fantasias do que a gente projeta, do que deveria ser, do que ainda não é. Olha quanta cobrança na sexualidade, né? Quando, na verdade, na sexualidade, o encontro que ultrapassa as projeções, que traz esse espelho abraçando o casal, pode ser um encontro de um prazer curioso. Que é para ser, né? Quando a gente, de novo, né, olha lá para trás, tem coisa mais bonita do que uma criança descobrindo o mundo? Mesmo, na curiosidade genuína e pura de descobrir, que falar, gente, isso aqui é um copo. E ela olha aquele copo, ela coloca na boca aquele copo, ela tá descobrindo aquele copo. Não tem sexualidade ali, mas tem, sim, pureza de sentido, né? A sexualidade é isso. Então, se eu se eu tiro os tabus, né? Se eu tiro as crenças e a gente vai olhar para os adultos na sua sexualidade, é possível voltar a essa experimentação pura, genuína do corpo do outro, do próprio corpo, né? Nessa curiosidade de gozo, que é como uma criança. Por isso que é espiritual. Quando a gente fala dessa espiritualidade, é porque a gente olha para uma criança que não tem maldade, não tem tabus, e ela não está na sexualidade, ela está na descoberta do mundo. Gente, é a mesma coisa. Então muito talvez diferente. Exato. E talvez a gente possa então expandir esse papo dizendo que à medida em que você possa redescobrir as crenças que te insistem a fantasiar você na projeção do outro ou o outro na projeção de você, você tem o tesouro de descobrir a sua intimidade também com o outro, né? Também com o outro. Além de você mesma, além das intimidades com as suas sombras, que é o seu trabalho, que é a sua responsabilidade, que é o seu viver com o espaço, como a gente conversou esse papo de consciência. O tesouro que você alcançará será provavelmente essa intimidade com o outro, essa sexualidade expansiva. E isso é prazer, né? Porque quanto mais eu fujo da dor, da sombra, né? Através dessas projeções, onde eu tento afastar isso de mim e falar, isso não é meu, né? E eu não integro isso, eu tô em sofrimento. E essa, eu falo que assim, é a pegadinha do malandro, que é quando eu pego minha sombra e cuido dela, ela vira nada. Exatamente. E eu queria aqui trazer uma provocação, talvez final, que no Body Talk e nesse sistema da filosofia Advaita Vedanta, do qual a gente vai se sustentando, né, Ingla, na nossa prática clínica, tem uma coisa que talvez seja importante informar e comunicar bem às pessoas. Como, primeiro, o trabalho do Body Talk é um trabalho de sombra. Então, quando a gente está falando aqui em abraçar a sombra, a gente está falando em algo que realmente é uma pegadinha, que essa sombra não vai necessariamente virar uma luz. A gente não vai resolver os nossos problemas, a gente não vai limpar as nossas mágoas, a gente não vai purificar o nosso ser. No Body Talk a gente não trabalha eliminar a dor. Eliminar a dor. A gente não trabalha com esses conteúdos. E eu acho importante, primeiro, a gente esclarecer mesmo isso dentro aí de um escopo de terapias e narrativas que a gente tem. Provavelmente isso é um conjunto de ideias, então talvez seja em outro corpo de crenças, mas independente da qualificação, porque qualquer linha que qualquer um que estiver nos escutando seguirá, será o seu caminho, e o caminho é sempre o caminho, o melhor caminho para você. Aqui é importante a gente ver isso, porque quando a gente está falando para as pessoas para abraçar suas sombras, na verdade a gente está aqui dizendo, suas projeções nele ou nela são o seu caminho. Ok. É isso. É isso. Eu acho que é assim que a gente termina, as duas com uma cabecinha assim um pouquinho para cá. Deixa eu ajeitar a minha também. Que é isso. É respirar, isso aí, é isso. E é assim que a gente termina o papo de consciência de hoje, respirando, balançando a cabecinha de lado e dizendo projeções. Ok. São para mim. Venha. Um beijo. Um beijo. Foi sensacional. Até a próxima. Até a próxima.